começar a nossa escola dominical? Na abertura, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 110. Salmo de número 110. Salmo 110. Amém? O texto diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da altura, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará a cabeça por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Que Deus abençoe o texto que lemos. Esse salmo é um salmo messiânico, está falando sobre Jesus Cristo, né? E no dia da volta do Senhor Jesus, no dia do julgamento em que o Senhor estabelecerá, né, o seu governo sobre o seu povo e punirá, né, os ímpios, né, aqueles que não creem em Deus. Esse salmo é uma parte do que nós vamos estar estudando hoje na escola dominical. Por isso eu li esse salmo aqui, né, que fala do juízo do Senhor, né, no último dia. Né? Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus sobre nossa lição, sobre o estudo da palavra, né, nessa manhã. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pelo privilégio que nos dá, Senhor, de reunir em teu nome para estudar, Senhor, a tua palavra. Queremos pedir, ó Deus, a bênção do Senhor sobre nossa vida, ó Deus, sobre os irmãos que estão aqui, sobre aqueles que estão participando, Senhor, de casa, e queremos, ó Deus, nessa manhã, pedir que o Senhor estenda a tua graça sobre nós, nos dê, Senhor, discernimento da tua palavra e nos faça, Senhor, entender e compreender, Senhor, o teu propósito para nossas vidas. Pedimos, ó Deus, que abençoa também os nossos irmãos que estão enfermos, aqueles que estão passando por lutas, tribulações, que a tua mão também, Senhor, esteja sobre eles. E obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito sobre nós. Ó Deus, aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor, muito além do que nós necessitamos. Te louvamos, Senhor, te exaltamos e te adoramos nessa manhã, Senhor. E fazemos isso, Pai, no nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor amado. Amém, Senhor. Amém. Pedidos de oração? Vamos? Lali? Eu lá, posso pedir para dar saúde para todo mundo, saúde e proteção da minha irmã, dos meus sobrinhos também, que orar pelo meu sobrinho, porque ele, até não sei se foi, ele foi para a igreja evangélica e ele era caminhado, né? Então, glória a Deus por ele. Batizou, então, e infelizmente, a minha irmã, não tem que dizer a verdade, infelizmente, para ela, ele fez a maior besteira da vida dele, entendeu? Então, assim, ela não vive de apoio. Então, eu falei com ela, a gente apoia quando faz coisa errada, todo mundo fala, mas por que você, como mãe, não apoia ele? Então, assim, para ela foi a pior coisa, entendeu? Então, assim, orar para que Deus possa quebrantar o coração dela, para que ela possa apoiar ele, que ele possa realmente, não simplesmente assim, como que é que fala, esqueci a palavra agora, que realmente ele possa ter feito isso de coração, que eu possa trabalhar na vida dele. Amém. Tema, Cláudia? Cátia, saúde. Isso. Mais pedido? Tem mais? Chuvas. Tem muita casa traindo de novo, né? De novo, né? Correndo isso, né? As casas aí. Seu Jean? Tereza? Tereza? Eu quero conversar com a minha família e quero pedir também com várias pessoas da minha família
família, meus pais, o Eduardo e a Aline. Você? Família, minha irmã e minha sobrinha. Mais alguém? Vou pedir o Cláudio então para orar para a gente. Qual que é esses pedidos? Senhor Jesus, a palavra do Senhor diz que a gente tem que apresentar as nossas petições diante do Senhor com súplicas e ações de graça. Com todos os pedidos que foram colocados aqui, Pai, com súplicas da nossa parte, mas nós também rendemos ao Senhor ações de graça com louvor, porque sabemos que o Senhor é um Deus que escuta, que ouve a nossa oração, que responde os nossos pedidos. E crendo, Paizinho, no nosso pedido, guardamos com grande expectativa pelas respostas de oração, principalmente pelas vidas que foram colocadas diante do seu altar. Amém. As conversões, que isso nos interessa grandemente, Pai. Amém. O Senhor está sempre atento às conversões. E que haja ao mesmo tempo de restauração das famílias, das casas, para que a gente possa dar testemunho do Senhor publicamente, daquilo que o Senhor faz no nosso interior, no nosso coração. Nós louvamos e oramos em nome de Jesus. Eu creio que a classe de jovens não. Será que já chegou? E se não, à medida que for chegando, eu chamo os irmãos aqui, né? Nós vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2. Nós vamos continuar o nosso estudo. Então, hoje, começando no capítulo 2. Romanos, o capítulo de número 2. Vamos ler até o versículo 10. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, do primeiro verso até o verso 10. Amém? O texto diz assim: portanto, és indesculpável, homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre toda a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também do grego. Amém. Que Deus abençoe o texto que nós lemos para a nossa edificação. Irmãos, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, e aí os irmãos lembram que nós tratamos no capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos sobre o fato de que Paulo estava no versículo 16 falando que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí, quando ele falou do poder de Deus em usar o Evangelho como instrumento, a mensagem do Evangelho como instrumento de salvação, então Paulo agora precisava apresentar por que o Evangelho é a solução de Deus para a salvação do homem. Então, qual a razão de Deus usar o Evangelho para salvar o homem? Porque os homens estão perdidos. E aí então ele fala que pelo fato dos homens estarem perdidos, a ira de Deus se revela do céu contra esses homens. E aí primeiro ele tratou dos gentios, lembra?
Então nós dissemos que os gentios que tiveram a revelação natural, eles conheceram a Deus pela natureza, né, tiveram discernimento, sabiam que existia um Deus, e eles pecaram porque eles não glorificaram como Deus, nem deram graças a Deus, né? Então eles cometeram os pecados da idolatria e da injustiça, os pecados contra Deus e o pecado contra o próximo. E aí nós discorremos sobre esses tipos de pecados até o finalzinho do capítulo 1. No finalzinho do capítulo 1 ele diz assim, que esses homens são culpados e sobre eles recairá a ira de Deus, porque eles não só praticam as coisas, mas também aprovam aqueles que fazem. Lembra? Encerrou assim o capítulo 1. Aí Paulo agora começa no capítulo 2 com uma palavra dizendo assim, portanto. E aí logo o portanto está ligando então o que estava no versículo 32 com o restante agora que ele vai falar. Então há uma ligação, né? Então ele diz assim, portanto, já que a ira de Deus se revela contra os injustos, contra os ímpios, né, que cometeram tais pecados, portanto, quando um homem julga o outro que faz tal pecado e pratica a mesma coisa, essa ira também vai cair sobre ele. Então agora Paulo está pensando numa pessoa imaginária aí que poderia questioná-lo. Como que questionaria? Dizendo o seguinte, bom, é claro, a ira de Deus vai cair sobre os ímpios, porque eles fizeram isso, mas nós não somos esse tipo de gente. Aí quem Paulo estava pensando aqui agora? Com certeza, Paulo estava se referindo aos judeus, né? Por quê? Porque os judeus tinham a lei, e pela lei, eles tinham condição de julgar as coisas que aquelas pessoas praticavam. Eles tinham consciência de que aquelas coisas que as pessoas estavam praticando eram contra a vontade de Deus, contra a lei de Deus. Então eles tinham discernimento, eles tinham conhecimento disso. Mas aí essa pessoa que Paulo estava pensando aqui, um opositor imaginário aí, né, estava dizendo assim, não, eu não faço isso que os gentios fazem, e eu sou judeu. E aí havia um pensamento dentro dos judeus de que, pelo fato deles serem povo escolhido de Deus, pelo fato deles terem sido guardiões da lei, né, Deus ter dado a lei, pelo fato das promessas que Deus havia feito a Abraão, né, de que ele seria o Deus dele, de Abraão e do seu descendente, então os judeus pensavam assim, nós somos uma classe especial, nós não vamos cair de jeito nenhum no juízo de Deus que cairá sobre os ímpios. Então eles estavam imaginando assim, que pelo fato deles serem judeus, eles estavam imunes ao juízo de Deus no dia do juízo final. Então que naquele dia os ímpios iriam sofrer, mas os judeus iriam escapar. Aí Paulo então vem agora colocar os judeus na mesma condição. Ele diz assim, tanto o ímpio, né, o gentio vai ser condenado no dia do juízo, né, e vai sofrer as penas no dia do juízo, como também aquele judeu que não é da fé, que não é da descendência espiritual de Abraão, também sofrerá o juízo de Deus sobre ele. Por quê? Aí Paulo começa a dizer a razão. Paulo diz assim, porque eles conhecem a palavra de Deus, a lei, então eles têm um conhecimento maior, eles têm condição de julgar os outros, e eles participam das mesmas coisas, eles praticam também os mesmos pecados. Então eles estão em pé de igualdade, porque o juiz de Deus, e ele vai falar isso mais abaixo aqui, ele diz que o juiz de Deus não faz acepção, não faz distinção das pessoas, né? Então todo aquele que pecar sofrerá o juízo de Deus. Claro que aqui, irmãos, o que Paulo está pensando aqui, Paulo não está falando sobre salvação eterna. Paulo está falando aqui de penas eternas. Ou seja, o ímpio, seja ele judeu, ou seja ele gentio, né, o que comete pecados, o injusto, gentio ou judeu, sofrerá o juízo de Deus no último dia. Então no último dia Deus vai entesourou e vai guardar o seu juízo para ser aplicado.
sobre todo homem que pratica injustiça. Tá. Por que o crente está fora disso? Então, lembra que nós explicamos aqui que Jesus falou que lá em João 3, 17 em diante, que o crente não sofrerá juízo para condenação, ou para salvação, para condenação ou salvação. O crente não participará do juízo. Então, por quê? Porque ele já foi julgado em Cristo, lá, antes da fundação do mundo. Então, o crente, o salvo, não será julgado para salvação ou condenação, nem o ímpio será julgado para condenação, porque ele já foi julgado. Então, o julgamento do último dia não é para salvação ou condenação. O julgamento do último dia é para saber as penas que eles irão sofrer, ou para receber o galardão daqueles que são crentes. Tranquilo aí? Está tranquilo nessa posição, Então, naquele último dia, quando Jesus vier, então não haverá naquele dia o julgamento para salvação ou perdição, porque o homem não é condenado ou salvo, por causa dos seus atos pecaminosos. O homem é condenado porque ele está em Adão, na natureza pecaminosa de Adão, caiu em Adão. E o crente não será condenado porque ele foi justificado em Cristo. Então, por isso, condenação e salvação não está relacionado aos atos pecaminosos das pessoas. O que está relacionado aos atos pecaminosos das pessoas? As penas, o sofrimento. E aí então, tanto o ímpio vai sofrer, como o judeu que não é crente também irá sofrer. Então Paulo aqui agora vai desenvolver o texto mostrando assim, que da mesma maneira que o juízo de Deus vai ser aplicado sobre o ímpio, ele também será aplicado sobre o judeu não crente. Então o judeu não crente, apesar de ter tido o privilégio de conhecer a lei, o fato de conhecer a lei não o isenta do juízo de Deus no último dia. Pergunta aí? E os pecados do dia a dia do crente? Então, o pecado do dia a dia do crente, o crente comparecerá perante o tribunal para receber ou não o galardão, Aí Paulo desenvolve isso na carta aos Coríntios, capítulo 3 da carta aos Coríntios, e também fala isso na carta aos Romanos. No final, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus, e todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus para receber segundo o bem ou o mal que nós tivermos feito. Então, o galardão aqui está proporcional às ações do crente, sejam elas boas ou más. Então, a relação de galardão na eternidade, bênção da eternidade, ela será proporcional às atitudes do crente aqui na terra, como crente. Quer dizer, que pode ser beneficiado pra caramba se ele tiver uma vida. Porque senão seria totalmente injusto, seu Deus? Então, um crente. Muito privilégio. Um crente que converteu cedo, viveu a vida inteira servindo a Deus e fazendo o que é bom, praticando boas obras, esforçando, lutando pela fé, pregando o Evangelho, servindo a Deus, e o outro que morre no último, crê nos últimos segundos, antes de morrer, crê na última e receber a mesma coisa, não é? Ou nós e Paulo, vamos pensar que Paulo, que sofreu tanto por causa do Evangelho, não é? Ele morreu por causa do Evangelho, a gente recebeu o mesmo que Paulo recebeu? Aí seria injusto. Então, por isso que é proporcional ao bem ou ao mal que nós tivemos feito. Uma pessoa que é evangélica, ele está na hora, ele está morrendo, então ele fica fora do estado normal. Então ele pode estar em pecado, por exemplo, num certo tempo. Automaticamente Deus perdoa ele. Já perdoou lá em Cristo, lá atrás, na morte de Cristo na cruz. Lá já foi perdoado. Eu esqueci dessa parte. Só voltou um pouquinho, na versão que
da Almeida, diz assim, portanto, Indesculpável. quando julgas ao homem, quem quer que seja. Aí, quando a gente na King James diz assim, portanto, é indesculpável ao homem, seja quem for. Ele está referindo ao homem, né? Ele está dizendo assim, qualquer um que julga. Sim. Porque às vezes Qualquer ele pessoa pode que interpretar julgou. que a gente julga quem quer que seja. Eu fui diferente, eu que seja judeu ou grego, do que eu Não é julgando qualquer seja um quem. que julga, não qualquer um que é julgado. Exatamente. Isso. É só Por quê? Porque ele está dizendo assim, se você tem o conhecimento para julgar o outro, Você fica na situação pior. a sua situação é pior do que a do outro. A gente sabe Se você pratica a mesma coisa. A gente sabe que o judeu causa por isso. A partir do verso 17, ele vai, no verso 17, ele vai dizer claramente que é o judeu, né? Então, porque ele vai falando aqui, depois fala sobre a lei, conheces a lei, quem conhecia a lei? É o judeu. Então a gente sabe que é o judeu, mas lá no verso 17 ele vai dizer claramente que é os judeus. Ele estava falando pensa, irmãos, ele está expondo uma carta à igreja que estava em Roma. Em Roma tinha gentios e judeus, então ele está relacionando os dois grupos, né? Ontem eu estava conversando com a Luciana lá em casa, e aí eu estava mostrando para a Luciana o seguinte: porque a gente tem a visão de que as obras do crente, ou o proceder do crente, é que determina se ele é crente ou não, né? Então vamos pensar, por causa dos textos que a gente lê, que a fé sem obras é morta, né? De que Deus nos chamou para as boas obras, para a gente andar nelas, Ou que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Então sempre a gente tem essa mania de olhar assim e dizer, bom, se está fazendo o que é certo, é crente, tá? Mas isso não é garantia. Então as obras, elas não são garantia de que uma pessoa é crente. As obras testemunham que uma pessoa é crente, mas ela não é garantia de que a pessoa é crente. Por quê? Porque o ímpio, que não é crente, pode fazer boas obras, pode viver de forma correta, justa, e não ser crente. Então, as obras testemunham da fé, mas as obras não são a garantia da fé. Entenderam, irmãos? Não é porque fez boas obras e caminhou certinho que é crente. Agora, se é crente, vai caminhar certinho e vai fazer boas obras. Viu a relação, gente? Pegou aí? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo bíblico. Mateus 7, Jesus fala assim, daqueles homens que dirão, né, Senhor, Senhor, e aí em teu nome nós fizemos isso, aquilo, cheio de obras. E Jesus diz, nunca vos conheci. Ainda fala que eles praticam a iniquidade. Então eles não. Então as obras não eram a garantia de que eles eram crentes. Exato. Certo? Mas aqueles que são crentes, eles testificam a fé pelas obras. Pegou direitinho aí, gente? Né? Porque senão a gente passa a julgar as pessoas não pela fé, mas pelas obras. A verdade é que a gente não tem condição de julgar de jeito nenhum, né, pastor? Não deveria. Porque o coração do homem só quem conhece Deus. Na verdade, também, pastor, Eu só faço um julgamento. é muito delicado. Se mesmo, né, Marcelo? É muito delicado esse negócio, porque tem pessoas que já têm um princípio assim, de bom comportamento e tal, mas a pessoa que faz inspirado, motivado pela fé, é diferente, né? Sim. Por exemplo, Embora as obras possam ser as mesmas, sim, não é? sim. Então, por exemplo, um crente pode ser honesto, o ímpio pode ser honesto. O senhor estava Um crente pode ser fiel à esposa, o ímpio pode ser fiel à esposa. O senhor estava Não é? justamente. Então, não quer dizer que as obras não são diferentes. O que as motiva é que é diferente. Um é motivado pela fé, o outro pode ser Pela aceitação, pela cultura. pela Foi educação criado, que recebeu. o pai ensinou quando criança, né? Eu só faço
Não. Tem muito filho de crente. Por isso que amor, né? Por isso que tem muito filho de crente que não é crente, Jesus. Eu faço um E faz as coisas de crente, vai à igreja e tudo, mas não é crente. Por isso que fala que sem amor é como um símbolo cretinho. Beto? Eu só faço um julgamento. Por exemplo, eu olho o Cláudio, a esposa dele, são pessoas crentes mesmo, eu tinha vontade de ser igual a eles. Deixa eu falar para você. Deixa eu te corrigir. Deixa eu te corrigir aqui. Igual você é. Igual você é. Porque você foi salvo. Não acho que eu sou. Porque você foi salvo da mesma maneira que eles foram. Agora, assim, há coisas na vida dele que você pode imitar. Paulo não disse sempre meus imitadores como eu sou de Cristo. Não, você entendeu? Entendi perfeitamente. Só para botar em ordem. Mas, por exemplo, o senhor falou assim: o crente, o ímpio pode ser fiel à esposa, e o crente também. Mas eu penso que o ímpio pode ser, nós devemos. Sim. O crente deve ser, porque ele tem que manifestar o que é de Cristo, ele tem que olhar para o que é de Cristo e se basear naquilo, e não numa conversão social. Pois é, mas aí é onde nós falamos que as obras testificam da fé. Da fé. Né? Então, mas elas não são garantias da fé. Pois é, minha pergunta é, porque a Bíblia diz assim, que a gente não mais caminha segundo a vista, mas por fé. Né? Eu não olho para ver se alguém está fruto e determino que ele é crente. Porque aí eu estou caminhando por vista. Se eu ver o fruto na vida dele. Eu não posso determinar nada. Pois é, não posso fazer isso não. Mas quando a pessoa, se o Espírito Santo testifica que nós somos filhos, não é ele que tem que fazer a revelação dessa coisa. Mas ele testifica para quem? Para mim. Não, ele diz não Então pronto, então se ele testifica para mim, ele tem que fazer o quê? Não é uma relação minha com Deus que dá essa manifestação. Pois é, mas aí veja, aqui ó, tem outra coisa importante aqui, que a gente precisa pensar. As obras que testificam da fé, elas estão subordinadas à maturidade. Então, às vezes, um crente novo na fé não tem condição de dar a mesma resposta que um crente maduro na fé dá. Então, aí a gente não avalia o crente pelas suas obras. A gente deve avaliar o crente pela sua fé. Porque as suas obras, né, elas estão sujeitas, estou falando de crente, tá? As suas obras, elas estão sujeitas à sua maturidade. Sim. Então, pelo fato de um crente, às vezes, cometer um erro, não quer dizer que ele não é crente. Claro. Né? Às vezes é porque ele ainda não tem a maturidade naquela área. E mesmo o maduro ele pode cometer um também. E é mais fácil o maduro cometer erro do que o novo. Vou explicar por quê. Porque o novo, ele tem uma consciência de arrependimento e gratidão a Deus tão grande que ele procura honrar e glorificar a Deus e arrepender das coisas erradas que faz e procura sair. O crente velho, maduro, às vezes pode ser presunçoso e achar que não comete erro nenhum. Né? E aí que a coisa pega, porque aí ele está às vezes fazendo coisa errada e achando que está fazendo certo. Porque ele está presunçoso, ele acha que ele é crente demais, né? Então, quem tem mais facilidade de arrepender, o crente maduro ou o crente novo? O crente novo. Muito mais. O maduro tem muito mais dificuldade, né? Vamos pensar, quem que arrependeu? O filho que saiu de casa ou o que ficou? O que saiu. Lembra? O que ficou estava cheio de si mesmo. Quem que arrependeu? O publicano ou o fariseu? O publicano. Porque o fariseu estava cheio de si mesmo, né? Achando que era maduro demais. demais. Por isso a palavra de Deus fala que a gente não tem que julgar de jeito nenhum. Ninguém, de jeito nenhum. Minha menina era evangélica, né? Mora em Niterói. E aí ela falou comigo o seguinte, que não é só o católico que adora ídolo, não. Que mesmo no meio evangélico também adora ídolo, porque o ídolo não é só imagem. Tem ídolo de dinheiro, ídolo de casa, então a pessoa põe aquilo maior do que Deus. Sim. Então é idolatria também. Com certeza.
Eu achei interessante que ela falou que às vezes a gente distrai com alguma coisa sobre isso. Por exemplo, minha caminhonete, é Deus que me deu, né? Eu gosto muito da minha caminhonete. Mas eu tenho que pensar um pouco, talvez, porque para não virar idolatria. Sim. E isso serve para todos nós, né? Porque é um negócio que a gente esquece, que pode ser. Aí ao invés de vir para a igreja, vai lavar a caminhonete. Futebol ainda. Deixa ninguém eu entrar. deixei de vir à igreja, o poder deixou. Não é? Sei. Tranquilo, gente? Seguir. Vamos seguir então? Então, e aí Paulo diz assim: portanto, és indesculpável, ou seja, não tem desculpa. Lembra que lá no capítulo 1 ele falou assim que o ímpio, ele é indesculpável quando ele não adora a Deus e não agradece a Deus? Ele é indesculpável por quê? Porque ele teve revelação. Qual foi a revelação que ele teve? Dos atributos de Deus que se revelam na natureza, né? Então ele sabia que existia um Deus, sabia que esse Deus era poderoso, que ele era o criador e sustentador de todas as coisas, e ele se recusou a adorar esse Deus e agradecer esse Deus. Então ele é indesculpável diante de Deus. Agora ele vem para o judeu e diz assim: também o judeu é indesculpável. Por que ele é indesculpável? Porque ele julga o outro que fez, aqui o ímpio, que fez a coisa errada, mas ele também pratica as coisas que ele julga. Quais são essas coisas que ele julga? Depois ele vai dizer um pouco mais aqui adiante, escrever. Mas nós já podemos já definir da seguinte forma: eles foram ingratos, lá os primeiros foram ingratos, não agradeceram a Deus, e eles não deram glória a Deus. O judeu mais ainda, porque o judeu teve toda a lei para dirigir seus passos. O judeu teve a revelação de Deus no passado, para eles, né? Na história deles. O judeu recebeu as bênçãos de Deus como um povo especial, e agora ele está praticando coisas que os outros praticavam, que também não estava sendo agradecido a Deus e não estava glorificando a Deus, porque estava achando que aquilo era o quê? Mérito, que ele merecia aquilo. Por isso, o que Paulo estava pensando aqui no texto era assim: olha, você que recebeu, falando para o judeu, você que recebeu todas as coisas de Deus, ele vai falar de bondade, misericórdia, tolerância de Deus, né? Recebeu tudo isso, ao invés de você viver para glorificar a Deus, você pratica as mesmas coisas dos outros, que você está condenando. Então você está condenando o outro e praticando as mesmas coisas, de forma que você então também é indesculpável. Você não tem desculpa diante de Deus dizer: ah não, mas eu não sabia disso. Não, você não tem como dizer que não sabia. Você tinha, além da revelação natural, você tinha a lei. Então você não tem como ficar indesculpável diante de Deus, porque você pratica as mesmas coisas que você condena nos outros. Então Paulo assinala aqui, desde o começo, né, que os judeus, eles eram tão culpados como os outros, como os gentios. Depois, portanto, depois de mostrar, Paulo mostrou lá que o mundo pagão, o mundo ímpio, né, não imoral, né, praticando as coisas que eram a parte de Cristo, ele diz assim: vocês também, vocês tiveram não só a revelação para proceder, como também tiveram a revelação de que viria um Salvador. Porque desde o princípio vocês sabiam que viria um Salvador, e vocês confiaram em quê? Na sua justiça própria, ao invés de buscar o Salvador, porque ele veio e os judeus fizeram o que com ele? O mataram e o colocaram numa cruz. Então está dizendo: ó, você é tão culpado quanto os outros, porque você teve a revelação e não creu. O ímpio teve a revelação, não creu. Você também da mesma forma, né? Então, se os pagãos que não eram esclarecidos quanto às verdades básicas a respeito de Deus, né, recusaram a adorar a Deus e por isso merecem a punição, Paulo está dizendo: quanto mais os judeus então, porque se o pagão teve um conhecimento limitado, não é? E ele merece a punição por não adorar a Deus, e o judeu que teve um conhecimento muito maior, então a situação dele é muito pior, não é? Então ele não tem desculpa, a palavra aqui é isso, né? Não tem como pedir desculpa para Deus, né? Porque se ele tem conhecimento suficiente para julgar os outros, ele é, portanto,
tem conhecimento para julgar a si mesmo, né? E viver, né, na condição que Deus exige dele, né? Quando ele diz assim, ó homem, ele está referindo a todo, né? Um ser genérico aqui, né? Então todo homem vai passar por esse julgamento aí de Deus, então vai sofrer o julgamento de Deus, né? A palavra que é traduzida aqui por julgamento, ela tem um sentido de indicando que a pessoa continuamente irá passar pelo julgamento, e não simplesmente um julgamento final, ou seja, em todo o tempo ele está sendo julgado. Só no juízo final é que a coisa será estabelecida, mas desde já, né, ele está debaixo do julgamento, porque ele pratica as coisas que ele mesmo condena. Pergunta? Observação? Eu quero só. Sim. Quero dúvida. Se o judeu e o ímpio estão na mesma categoria de indesculpável, mas o judeu sabe, tem a revelação da lei, a pena é maior para o judeu. Ele vai falar. O que não foi salvo. Sim, ele vai falar aqui agora, né? Porque o meio de Deus julgar o ímpio será quanto ao conhecimento que ele teve na revelação natural. E qual é o elemento que Deus vai usar para julgar o judeu? A lei. Aí então o critério será muito maior, né? O critério será muito maior. É a mesma ideia que quando Jesus ele condena Corazim e Betsaida. Sim. Eu queria citar aqui. Mateus 11, 21. 20, né? Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não terem se arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, da cidade de Israel. São duas cidades da Judéia. Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que eles teriam arrependido com pano de saco e cinza. Né? Tiro e Sidom da Síria. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás ao inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Ou seja, até a aplicação para hoje, quanto mais luz eu recebo, quanto mais revelação eu recebo, mais verdade eu recebo, mais duro será o meu julgamento. A ponto que alguém na igreja hoje, né, fala, Sodoma e Gomorra, Jesus está falando, a pessoa que vive na luz e não anda na luz, conhece a luz, não anda, vai ter um julgamento pior que o povo de Sodoma e Gomorra. É duro isso. Né? Aí a gente vê, gente, Nilza, tem gente preparada para ficar com as crianças hoje? Tem não? Tem alguém preparado, Nilza? Tem Fernando. Fernando? Tá. Aí nós vamos deixar as crianças ir para a classezinha delas lá. Aí, então, a ideia é aquela ideia que Tiago traz, né? Então, aplicando para a gente, Tiago fala assim: não queiram entre vós serem mestres, sabendo que haveremos de receber maior juízo. Então, quer dizer, quanto mais conhecimento, maior o quê? Quanto mais conhecimento, maior responsabilidade. Então, quer dizer, se eu não conhecesse tanto a palavra, né, eu teria menos responsabilidade para com ela do que a pessoa que conhece. Então, são duas palavras, são responsabilidade e responsabilização. Porque responsabilidade é eu com a palavra. E responsabilização é eu quando não cumpro, quando não obedeço, você é responsabilizado. É isso? A ideia é essa, né? Que eu vou ser mais responsabilizado do que o outro. Você vai ser mais cobrado. Porque eu tenho conhecimento. Por isso que o pecado do rei era maior do que o pecado do súdito. Quantos homens em Israel cometeram adultério na época de Davi? Nossa. Quem é que foi cobrado tanto? Davi. Por quê? Porque Davi era representante, ele era rei. Então, os pecados do pastor em responsabilidade é muito maior
do que o pecado do membro. O pecado do presbítero é muito maior do que o pecado do membro. Por quê? Porque ele está na posição, né, de mestre, né, conhece a palavra, então ele tem maior responsabilidade com respeito a ela. Tranquilo, gente? Versículo 2, então. Nós estamos em Romanos, capítulo 2, tá? Então, o versículo 2 diz assim: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Quando Paulo diz assim, bem sabemos, Paulo está se colocando no meio. Ele diz assim, ó, nós sabemos, né? Nós conhecemos. Ele está dizendo isso aí, né? Então, ele está se colocando lá no meio. O fato de saber aí é ter um conhecimento absoluto, né? Positivo, além de qualquer sombra de dúvida. Então Paulo está dizendo assim, ó, já que ele está falando isso, ele agora não está falando para ímpio, porque o ímpio pode não ter esse conhecimento. Ele está dizendo assim, ó, bem sabemos, então ele está se colocando entre os judeus. Então ele está dizendo, nós que somos judeus, nós sabemos, né, nós temos conhecimento que o juízo de Deus virá sobre todos aqueles que praticam essas coisas. Então ele diz, nós temos conhecimento, né, porque essas pessoas que praticam essas coisas vão receber juízo. Nós sabemos disso. Então, como é que fica a nossa situação? Paulo está dizendo, né? Nós que somos judeus, como é que fica a nossa situação se nós temos esse conhecimento? A prática, isso significa executar ou fazer, né? Pratica isso, está dizendo executar repetidamente, habitualmente. Então está dizendo assim, essa não é aquela pessoa que faz uma coisa e aí outro dia ou outra situação faz outra coisa. Está dizendo assim, as pessoas que vivem nessa prática, o juízo de Deus é sobre esse tipo de gente que vive dessa forma. Que tipo de gente era esse que ele estava falando? Os gentios, que ele diz lá que por desconhecerem a Deus, eles não quiseram adorar a Deus e aí praticaram as coisas inconvenientes que nós vimos lá no capítulo 1. Agora ele está dizendo aqui que o julgamento de Deus, ele será sobre as pessoas que praticam essas coisas, dos ímpios, mas também do judeu, que tem o conhecimento, que condena isso, mas pratica. Condena e faz a mesma coisa, né? Tá. Aí no verso 3 ele diz assim, tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrará do juízo de Deus? Ou seja, você acha que dentre todos os homens, só você vai escapar? Então quando ele diz assim, pensas, né, ele está dizendo assim, é um raciocínio, né, lógico da pessoa. A palavra, o sentido aqui não é só uma suposição, mas é um pensamento lógico. A pessoa tem capacidade. Então está dizendo assim, você pensa que você condenando os outros lá, você vai e praticando as mesmas coisas, você vai escapar do juízo de Deus? Claro que não, né? Está dizendo, claro que não. Se você faz as mesmas coisas, o juízo de Deus vai cair sobre eles, mas também vai cair sobre você. Lembra que aqui Paulo não está falando de condenação e salvação. Paulo está falando aqui de galardão e penas, né? Então está dizendo assim, ó, da mesma maneira que o juízo de Deus vai cair sobre o ímpio para condenação, vai cair sobre o judeu que não é crente para condenação, e para nós que somos crentes também vai cair na definição daquilo que nós vamos receber no céu, né? Lá depois, né? Quando Jesus Cristo voltar, né? Então Paulo aqui, ele está confrontando o moralista judeu, porque o moralista judeu achava assim, que eles eram perfeitos, né? Lembra, gente, do jovem rico, que Jesus perguntou para ele sobre os mandamentos? Ele, na cara dura, assim, ele virou para Jesus e falou assim, não, isso aí eu faço desde a minha juventude. Esse cara sou eu, né? Eu que sou esse cara aí, né? Cumpre tudo, não é? Então, essa era a ideia do judeu, né? O judeu sentava na cadeira achando assim, que ele era perfeito, né? Que ele obedecia a lei, porque ele achava assim, que pelo fato dele obedecer alguns princípios da lei, ele estava isento do juízo de Deus, porque ele era judeu. Irmãos, olha, esse tema é tão perigoso, que a gente não olha isso, mas há uma igreja hoje, aqui no nosso tempo, que é uma igreja de judeus messiânicos, né?
eles acham que pelo fato deles terem nascido de linhagem judia, eles têm privilégio. Eles são crentes de primeira classe. Super crentes, né? Tem um que eu conheço que nem... Olha, ele trouxe de Israel, foi em Israel, trouxe mudas de uva de Israel, plantou no sítio dele para fazer o vinho que ele toma no dia da ceia. Ele só toma o vinho que é feito das uvas que trouxe lá de Israel. Porque acha, não come carne de porco, né? Mas não come, está guardando a lei, está vivendo lá na época do Velho Testamento. Não come carne de porco, né? Cria os animais lá para comer, os próprios animais dele, né? Tem até a forma certa de sacrificar o animal agora. Tudo em seguindo a lei de novo. Que acha que ele tem que ser judeu, viver como judeu para ser crente. E é um crente de primeira classe, né? Os outros são de segunda classe. E não aceita outras pessoas falar com ele. Não, a mente está tão convencida, né? Então. Bom, pastor, o Cláudio faz um comentário que eu acho interessante. Eles são judeus nesse ano. Não são evangélicos, são judeus. Pastor, acho que até digo de novo, sempre, hoje em dia estão crescendo muito sobre a rede social. E às vezes, é interessante, judeu, às vezes a gente compara lá, associa com a Bíblia, né, o Antigo Testamento, muito interessante. Mas tem que tomar cuidado, gente, porque eles, além de seguir a lei, assim, como a Bíblia no Novo Testamento não traz, eles têm dificuldade com a atividade, eles se acham, são extremamente exclusivistas, dificuldade e faz mapa genealógico para saber se é mesmo descendente judeu, né? Tudo para viver assim. Aí, Paulo está dizendo aqui que o julgamento de Deus é inescapável, né? Então não adianta o homem querer, né, achar que ele está isento do juízo, que não vai escapar mesmo, né? Ele vai sofrer o juízo que está reservado. Por quê? Porque ele conhece e mesmo assim pratica o que é errado, né? Olha o versículo 4. Agora, aí começa a piorar a situação para eles. Então, se Paulo já falou que eles seriam condenados juntamente com os ímpios, os que praticavam as mesmas coisas, aí Paulo agora vira, eles vão sofrer o juízo, né? Como os outros irão sofrer. Agora, no verso 4, Paulo aumenta a situação. Ele diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então está dizendo assim, despreza, que a palavra de desprezar é considerar menor. Então assim, você considera para baixo. Então o que é considerar menor? É considerar de pouca importância, né? O que era de pouca importância aqui? Ele colocou a bondade de Deus, a tolerância de Deus, a longanimidade de Deus. Então, 3 coisas: bondade, aquilo que Deus fez por eles; tolerância, a paciência que Deus teve com eles, a misericórdia; e a longanimidade, o fato de Deus não punir imediatamente. Então está dizendo assim: Deus foi bom com vocês, Deus foi misericordioso com vocês, e Deus está sendo paciente com vocês, né? Para quê? Para que você arrependa. E no entanto, você não está usando isso, você está considerando isso como pouca coisa. Então por isso que o juízo virá sobre você, porque Deus está fazendo tudo isso para te levar ao arrependimento, e você não quer, né? Então veja, em cada pecado voluntário há um desprezo da vontade de Deus. Então quando a pessoa está pecando de forma voluntária, ele está desprezando a bondade e a misericórdia e a paciência de Deus para com ele. Então ele diz assim, tolerância e paciência é o fato de Deus não trazer o juízo imediatamente. E se a pessoa está desprezando isso, ele está fazendo pouco caso dessa graça de Deus que está sendo derramada sobre a vida dele. Então a bondade é aquilo que Deus faz, a tolerância é a paciência que Deus está tendo com eles, né? E para que ele arrependesse, ele não faz isso. Gente, olha, na história está cheio disso.
Antes de Deus destruir o mundo na época de Noé, durante 120 anos Deus suportou a maldade dos homens. Lembra? O início do texto da história de Noé, Deus fala assim que o mundo estava tão cheio de impiedade que Deus decidiu destruir o homem. Mas quanto tempo Deus ainda suportou até que o juízo viesse? 120 anos. Tempo da construção. Foi o tempo que Deus suportou, ou seja, com paciência, para quê? Para que houvesse manifestação de arrependimento. O que aconteceu? Ninguém arrependeu. A mesma coisa que Paulo está falando aqui, ó. Então Deus é tolerante, né? Vamos pensar, sempre Deus faz isso, sempre Deus tem paciência, sempre Deus suporta, né? Até que isso aconteça. Pedro falou na segunda carta sobre essa questão lá de Noé, e dizendo também da mesma maneira, Deus é longânimo para convosco, que Deus não mandou ainda a destruição do mundo. Pedro diz, né? Porque as pessoas estavam falando, mas desde que existe o céu, né? Jesus falou que ia voltar e não voltou e tal. Pedro está dizendo assim, não, ele está dando um tempo para que vocês se arrependam, né, e voltem para o Senhor, ou seja, e conheçam a verdade de forma correta, né? Então o objetivo da bondade de Deus não é para desculpar o homem dos atos errados que ele está fazendo. O objetivo é para conduzir o homem ao arrependimento, né? Arrependimento aí é mudança de vida mesmo, né? Ou seja, a ideia de uma transformação, e não apenas um sentimento, né? Mas é uma transformação de vida, né? E aí ele está dizendo, se você como judeu que conhece tudo isso, experimenta tudo isso, e você ainda se recusa a arrepender, então mais você merece o juízo de Deus sobre sua vida. Então não adianta você apontar o dedo para o outro lá, que não conhece a Deus, que é ímpio, né, que está fazendo a coisa errada, sendo que você tem conhecimento, ainda tem a bondade de Deus, tem a paciência de Deus, a misericórdia de Deus sobre sua vida, tem a longanimidade de Deus suportando seus pecados, né, e você achar que isso é vantagem para você. Não, o contrário, Deus está te chamando ao arrependimento. Então maior culpa você vai acumular sobre você, que é o verso seguinte. Alguém quer perguntar, falar? Aí? Não? Aí no verso seguinte ele diz assim, então olha como que a situação vai só crescendo. Paulo vai só aumentando, né, a responsabilidade dos judeus. Ele diz assim, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e revelação do juízo de Deus. Ele está dizendo assim, quanto mais o tempo passa e quanto mais você continua nessa prática, não se arrepende, não muda de vida, você está acumulando para você mesmo. Acumular aí, a palavra acumular é a mesma palavra daquele que ajunta tesouro na terra, reservar, guardar, né? A pessoa vai tesourar, guardar aquilo, né? E a pessoa está guardando o quê? Ira para o dia da ira. Então está assim, você está fazendo um monte, está amontoando, né? Aí naquele dia maior será a punição sobre sua vida. Então maior será. Aí ele diz aqui, a palavra coração duro é traduzido aqui por o sentido é teimosia. O coração duro é a pessoa que fica obstinada, né? É teimosa, não quer largar, né? Impenitente, a palavra impenitente aí é a pessoa que recusa arrepender, né? Então o coração humano aí, irmãos, a gente na Bíblia não é esse órgão, quando revela o coração, não é esse órgão que nós temos aqui no peito. O coração aqui refere-se aos sentimentos, à racionalidade da pessoa, né? Então o coração impenitente tudo na vida da pessoa é dura, né? A pessoa não quer se arrepender, e aí está armazenando ira para o dia da ira, né? E aí ira, a palavra ira que é traduzida por ira aqui, tem o sentido de inchar até chegar ao ponto de estourar. Então vai inchando, uma hora explode. Então, e aí na revelação, ou seja, no dia que o Senhor voltar, então essa ira vai explodir, né? E aí ela vai explodir em fogo, né, para punir os homens
né, que vivem dessa maneira, né? Então haverá um dia em que Jesus virá e ele agirá dessa maneira. Pergunta? O método de Deus tratar conosco é incrível, porque a Bíblia promete ajuda constante. Outro dia eu falei com o senhor sobre o dia mal, o dia mal também tem graça, né? Se não nos suporta. Então ele fala que eu estarei convosco até a consumação do século, mas ele nos dá um padrão muito alto para a gente viver. Portanto, quando a pessoa vacila, a Bíblia fala que todo bem ocorre em favor daqueles que amam o Senhor. Mas eu ouvi uma explicação que esse texto ensina que nessa caminhada não é uma ajuda para o bem bom, não, para viver regalado, não é uma ajuda na caminhada. Sim. Porque ele escolheu o seu povo e prepara seu povo, mas da maneira dele, para ser semelhança de Jesus. Sim. Então, quando o povo passa a ser semelhança de Jesus, tem que passar por esse crivo. Então, é uma caminhada com os olhos dele sobre nós, nos acudindo, nos ajudando a caminhar, mas com esse padrão elevado. Pois é, e aí nós o fazemos porque nós temos Cristo, né? Então nós fazemos por causa de Cristo, e não por causa de nós mesmos, né? Porque tem a nossa vida, não é? Mais pergunta aí, gente? Não? Então vamos lá, versículo 6, olha o versículo 6. Ele diz assim, então, ele falou que está acumulando para o dia da ira. Aí ele diz assim, no dia da ira ele vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento. Novamente ele vem aquela ideia, né, de que a pessoa vai receber conforme aquilo que ele praticar, né? O ímpio vai sofrer condenação por causa dos seus pecados, o judeu não crente também, né? E aquele que é crente também. Mas aí, ao invés de receber juízo, o crente vai receber a justiça de Deus, né? Ou seja, ele vai dizer, isso aqui é palha, feno, madeira, então vai sofrer dano. É interessante o texto de Paulo em Corinto, que ele fala assim, sofrerá ele dano, mas ele diz, mas contudo será salvo como que através do fogo. Então passou, né? Não vai receber galardão, porque tudo que fez era palha, feno e madeira, queimou pelo fogo. Mas ele que fez, se for pedra preciosa, ouro, né, ou prata, aí diz assim, a única coisa que vai fazer é tirar a impureza, porque mesmo nas coisas boas que nós fazemos, há às vezes um pouquinho de nós nelas, né? E não da glória de Cristo. E aí esse pouquinho vai ser purificado pelo fogo, para que ele redonde em galardão perfeito, né, para nós. Nesse caso aí seria hipocrisia, né? Às vezes ou egoísmo, né, ou, né, a falta de vontade de fazer a coisa da glória de Deus, né? Porque às vezes ele faz uma obra boa, né, ao invés de ser uma boa obra, né? Porque a gente está fazendo só o bem e não fazendo para a glória de Deus, né? Então ele diz assim, então retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então está ali, né? Retribuir é render, é pagar de volta, né? Significa pagar ou devolver aquilo que a pessoa fez, né? Então se fez o mal, vai receber o mal. Se fez o bem, no crente, no caso do crente, vai receber o bem, né? Então Paulo aqui não está descrevendo a base da salvação, mas ele está descrevendo aqui a base do julgamento. Então o julgamento será segundo as obras, a salvação, a graça, né? Segundo a graça de Deus, a escolha de Deus, né? Jesus reiterou esse princípio, né? Ele dizendo que no dia que o Filho do Homem vier, então ele retribuirá a cada um segundo as suas obras.
E ele falou, aos que fizerem o bem, ressuscitarão para a vida eterna, e os que fizeram o mal ressuscitarão para a condenação, né? Naquele dia, diz, cada um dará, Paulo diz, dará conta de si mesmo a Deus. Lá no capítulo 14 de Romanos ele fala isso, né? Aí no verso 7, então, ele vai mostrar isso claro. Ele vai colocar os dois homens, aquele homem que ímpio e judeu, que não fez o que era correto diante de Deus, e o crente que fez. Então vai colocar os dois homens agora em paralelo. Ele vai dizer assim, o crente que fez a coisa certa, viveu de acordo com a vontade de Deus, há promessa para ele. E para o ímpio que fez a coisa errada, também há promessa, só que promessa de juízo, e não promessa de bênção. Então, no verso 7 ele diz assim, que naquele dia vai retribuir. Então, aos justos, aqueles que creram, aqueles que serviram a Deus, ele diz assim, ele dará vida eterna àqueles que perseveraram em fazer o bem, procuraram glória e honra e incorruptibilidade. Então, vida eterna aqui não é duração de dias, né? Porque tanto o justo como o ímpio vai viver eternamente, certo? Nós não cremos no aniquilamento dos ímpios. Então, tanto o ímpio como o crente não vai deixar de existir depois do juízo. Só que o ímpio vai sofrer eternamente, e o crente vai viver uma vida eterna diante de Deus. Então não é só duração de dias. Vida eterna é uma condição de vida diante de Deus, não só prolongação de dias, mas é uma vida diante de Deus. E essa vida eterna, diz ele aqui, que será dada, essa condição de vida, né, será dada àqueles que perseveraram. Primeiro, ele diz, em fazer o bem, em praticarem o bem, fazer aquilo que é certo. Segundo, que procuraram glória. Glória aqui, irmãos, não é a glória pessoal, mas é a glória de Deus, né? Ou seja, tudo foi feito para a glória, buscando a glória do Senhor. Paulo diz que tudo que nós fizermos, né, nós devemos fazer para a glória do nosso Deus e Pai. E procuraram honra, né? Naquele dia que nós encontrarmos com o Senhor, Deus nos honrará, dizendo, muito bem, servo bom e fiel, né? E incorruptibilidade é o corpo incorruptível, né? Depois, na volta do Senhor Jesus. Mas ele pega o outro homem agora e define o outro homem. Mas ele diz assim no versículo 8, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, olha que coisa maravilhosa. Ele colocou aqui que havia uma forma deles obedecerem. Qual era a forma que eles deviam ter obedecido? A verdade, aquilo que é de Deus. Mas eles não quiseram obedecer à verdade, eles quiseram obedecer o quê? A injustiça. Lembra lá que eles falou isso no capítulo 1, que diz assim, que eles então pensando sábio, tornaram-se loucos, né? Que mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível. Depois Paulo diz assim, que o conhecimento deles obscureceu, né? E eles passaram a servir a si mesmos. Então eles estavam preocupados com eles mesmos, em viverem os prazeres para eles mesmos, ao invés de viverem para a honra e glória de Deus. Então ele está dizendo, sobre eles, né? Então virá a ira. A ira, nós já falamos, né? Aquele sentido que enche até estourar. Mas aí é uma outra palavra aqui, diz indignação, representa uma raiva agitando. Indignação é uma raiva que está, então a ira de Deus, uma raiva agitando, né? Veemente, implacavelmente contra as pessoas. Então no último dia, o juízo de Deus, a indignação vai explodir como um fogo consumindo, né, os seres humanos, né? Por isso que naquele dia eles pedirão que os montes caiam sobre eles para escondê-los da face do Todo-Poderoso, né? Da ira do Todo-Poderoso, né? E aí ele continua dizendo, no último dia, né, essa indignação virá contra o povo rebelde, né? Então aí rebelde porque são facciosos, né? E eles desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Aí no verso 9 ele continua e diz assim, ainda mais tribulação e angústia virão sobre
a alma de qualquer homem que faz o mal. E aí ele diz, primeiro do judeu e depois do grego. Vou explicar isso aí daqui a pouco. Mas quando ele diz assim, tribulação, a palavra que é traduzida aqui por tribulação, irmãos, é esmagar, é pressionar, é espremer. É como se a pessoa estivesse num lugar onde ele estivesse sendo apertado cada dia. A tribulação, que ele está falando isso. E a angústia vem da palavra de chorar, né? Angústia no sentido de chorar. Literalmente, a angústia é um lugar da tribulação, que é um lugar estreito e confinado, e a pessoa, ao invés de só murmurar, a pessoa chega ao ponto de chorar diante daquela situação. Então, consequentemente, haverá tribulação e angústia, né? Aperto e dor e choro. Sobre quem? Sobre todo homem que faz o mal, né? Que vive egoisticamente. E aí Paulo diz assim, primeiro do judeu e também do grego. Por que primeiro do judeu? Porque o judeu não teve maior privilégio. Então quem é que vai ser responsabilizado primeiro? O judeu que não creu. Porque se ele teve maior privilégio, então ele terá que responder primeiro e depois os outros. Então ele fala aqui essa expressão duas vezes, né? Primeiro do judeu e depois do grego. Ele está dizendo que primeiro eles vão prestar contas, os judeus, e depois o ímpio, né? Que se o judeu teve maior privilégio, então ele tem também maior responsabilidade. Depois nos versos seguintes, né, nós vamos seguir, aí ele vai falar o critério desse julgamento, o que Deus vai usar nesse julgamento aí. Estão nos versos seguintes aí que nós vamos estudar na próxima lição. Pergunta aí, gente, observação que alguém queria fazer? O 11, você já leu o 11? Não, nós somos só até o 10, né? Eu creio que mais cedo, né? Ou se mais tarde, aí o nosso governador e a conclusão que tem, os mais recentes, ali o relacionamento deve ter sido bem mais difícil, né? Teve mais tempo e mais revelação, não é isso? A gente pensa isso mesmo, porque a gente pensa que uma pessoa que morre cedo, ele está perdendo, né? Não é? Ele está perdendo aqui a vida aqui nesse mundo, né? Mas não quer dizer que está perdendo espiritualmente, né? Então, assim, quando a pessoa vive aqui no mundo mais tempo, ele tem mais oportunidade. Tem mais oportunidade de conhecer e ele tem mais oportunidade também de praticar, né? Então, aí tem que viver o propósito de Deus, né? Então, claro, se eu tenho maior oportunidade, eu teria maior oportunidade de galardão também, se eu viver de acordo com o propósito de Deus, né? Outra coisa, esse livro tem muitos anos, eu observo que no passado esse tipo de esclarecimento, como é que é isso? Então, cada um na oportunidade que teve, no tempo que teve, né? E na condição que a pessoa tem, né? Viver da maneira que ele recebe. Aí é proporcional ao conhecimento que a gente tem, né? Aí eu fui tomar Santa Ceia, foi aqui, depois que eu ouvi a sua fala, e Deus perdeu o pecado, mas a consequência fica. Eu frequentava as igrejas, não falo o nome, porque o pastor ele não tinha esse esclarecimento. Então eu já achava, eu já estava no inferno. Aí não tinha jeito mais, Eu tinha jeito mais. Eu nem tomava Santa Ceia. Às vezes eu ia na igreja porque ia mesmo. Mas eu achava que eu já estava na mão do capeta mesmo. Eu tenho um colega que é pastor, amigo, que ele fala assim que quando ele era jovem, ele estava lá na igreja presbiteriana, e aí o pastor lia o texto lá de 1 Coríntios, né, que dizia assim, 11, que diz, examine o homem a si mesmo, e aí coma do pão e beba do cálice. Aí ele pensava assim, que ele tinha aprendido que examinar a si mesmo é olhar os pecados, né, se eu cometi pecado. Aí ele pegava e falava assim, bom, agora como é que eu vou fazer? Porque olhando para si mesmo, ele disse, se eu
eu vejo os meus pecados. Se eu tomar a ceia, eu estou lascado com Deus, porque eu estou em pecado e tomando a ceia, não é? Se eu for sincero e não tomar a ceia, eu estou lascado com o presbítero, porque o presbítero vai falar comigo: você está em pecado, por isso você não tomou a ceia. Eu não estou direito, eu estou perdido, como é que eu vou fazer? Até que ele entendeu que examinar-se Deus não é isso, né? Eu batizei e nunca tomei a ceia na igreja que eu estava. Pois é. Por causa de quê? Eu tinha consciência pesada porque eu não tinha esse conhecimento. Então, o estudo, esse estudo que nós temos, que o senhor faz a oportunidade de estudar, nossa Deus, isso aí é maravilhoso, porque a gente sente culpado de tudo e tudo. Se não tiver um esclarecimento que o senhor faz para a gente aqui, ninguém vai para o céu, não. Não é pelo esclarecimento, não, Beto, mas é bom, né? É bom, está crescendo, né? Amém, gente? Amém. Então, vamos ficar em pé para a gente terminar? Então, no próximo domingo, nós vamos prosseguir a partir do verso 11. Tá? Vamos ficar em pé, vamos receber a bênção e assim a gente encerra. Agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, tenham um bom dia, até a noite.